fazer isso juntos, amém? Se eu pudesse dar um tema para essa ministração, seria enxergando Deus em meio à dor. E por que isso é importante? Por que falar sobre isso, enxergando Deus em meio à dor? Que tema clichê. Mas você coloca para mim 1 Tessalonicenses 5:23? 1 Tessalonicenses 5:23. Por que falar disso? Olha o que diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso, o quê? Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O título dessa passagem é uma oração pela integridade da igreja. O ser humano, ele é um ser completo, ele é holístico. E essa palavra está dizendo que o Deus de paz santifique a sua igreja por completo em todas as esferas que ele é em essência. Isso significa então que o evangelho e a verdade do Senhor precisa atingir o homem em sua plenitude, em todas as esferas que ele é. E a própria palavra, não sou eu, está dizendo que o homem, ele é corpo, alma e espírito. E para eu entrar no que eu quero trazer para vocês, eu preciso estabelecer alguns fundamentos básicos para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer, o que eu propus trazer para cá. E o primeiro princípio básico aqui que eu quero estabelecer, um fundamento que eu queria estabelecer com vocês, é a ideia do que se é uma alma. E por que isso é importante para nós? A igreja, ela tem sofrido ataques terríveis de Satanás. Eu estava conversando com meus sogros ontem na mesa, e eu falei assim, o ataque de Satanás hoje é na mente. Cara, o ataque de Satanás hoje é na mente dos cristãos. É na mente, ele trabalha na mente. Se nós formos analisar o que tem chegado dentro das igrejas, são pessoas prontas, com filosofias demoníacas, tão enraizadas que elas preferem ir para o inferno do que abrir mão do que pensam. E elas vêm prontas porque Satanás, ele não morre, ele não morreu até agora. E ele teve milênios para poder construir uma ideia para vingar. Se morria alguém, ele usava outro, ele ia usando. E ele construiu um arsenal gigantesco de armas mentais. E a igreja, ela está com essas pessoas dentro delas. Como assim, Poliana, essas pessoas estão dentro da igreja? O Senhor, ele diz que a igreja é um grande hospital, parafraseando. Quando ele diz lá em Lucas, você coloca para mim, Lucas 5, alguma coisa. Lucas 5, 30 ou 31. Coloca aí para mim, fazendo favor. 31. E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos. Não precisam de médicos os que estão curados. Não precisam de médicos que estão sãos. Mas sim os que estão enfermos. 32. Eu não vim para os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Desculpa, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Volta lá no 31, fazendo favor. Então Jesus, ele estava sentado na mesa, junto com pecadores, e ele foi questionado do porquê ele se sentava à mesa com pecadores. E ele fala, cara, eu não vim para as pessoas que são como vocês que estão me questionando, que já são santos e não precisam de nada. Eu vim para aqueles que precisam. Então, se Jesus está aqui, se essa é a casa dele, ele veio para os que precisam, o que tem aqui dentro? Pessoas que precisam. Então, a igreja, ela é um grande hospital. E as pessoas, elas precisam ser cuidadas. Nós precisamos ser cuidados em todas as esferas do que somos. Como que a gente cuida do nosso espírito? Lendo a palavra de Deus, nos alimentando da palavra, orando, jejuando, fazendo coisas que são do espírito. Como que a gente cuida do corpo? Se alimentando bem, indo para a academia, tomando remédio, indo ao médico. Não é verdade? Vocês concordam? Vocês estão aí? Aleluia. Como que a gente cuida da alma, então? O que é isso? Como que a gente cuida? O que é a alma? E eu vou tentar traduzir para vocês rapidamente o que é a alma. A alma, ela é o nosso conjunto subjetivo de sentir.
ela faz parte do conjunto subjetivo que forma a psique humana. Porque a psique humana é o conjunto do espírito e da alma. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus soprou o espírito no homem e ele se tornou, a partir disso, uma alma vivente. Então, quando o Senhor sopra no homem o espírito, a partir do contato do espírito com o corpo, ele se torna uma alma vivente. Então, você é espírito, alma e corpo, e a sua alma, ela é o seu conjunto de sentir. Nela estão os seus pensamentos vêm da sua alma. Nela estão as suas vontades. Suas vontades estão na sua alma. E nela estão as suas emoções. Na sua alma estão seus pensamentos, suas vontades e suas emoções. Tá bom? E aí quando a gente... Tá sendo gravado isso? Tá? Aleluia. Na sua alma estão seus pensamentos, suas vontades e suas emoções. E, basicamente, vou tentar explicar para vocês assim, é como se nós usássemos um óculos. E esse óculos, ele é digital, ele tem um software, um programa. E esse óculos, ele nasce já com a gente, só que ele nasce vazio. E ao longo do tempo, com a nossa cultura, com a educação que nós temos, com as coisas que acontecem conosco, esse óculos ele vai sendo preenchido de dados, ele vai sendo alimentado de informações. E essas informações são registros, ok? Que ficam nesse óculos. E aí você começa a olhar o mundo através desse óculos, que está cheio de registros, está cheio de costumes, cheios de cultura, cheios de educação individuais suas. E esse óculos, eu estou usando como simbologia para dizer para a gente o que é a nossa alma. Nela ficam os nossos registros, nela ficam as nossas dores, ela fica na nossa alma. Só que a nossa alma, ela não é só ruim. A nossa alma, ela não é só coisa ruim. A nossa alma, ela foi colocada no homem para fazer com que um se diferenciasse do outro. Quando a gente pensa no instrumento, se você fechar o seu olho e você ouvir um baixo tocando e uma guitarra tocando, vou colocar mais especificamente um violão e uma guitarra, você vai saber o que é uma guitarra e o que é um violão. Os dois são de corda, mas por quê? O que diferencia os dois? É o timbre. Diferencia, o timbre é diferente. A mesma coisa é a alma. A alma é o timbre humano. Ele é o que faz você suar de forma diferente do outro. É o que faz você ter gostos diferentes. É o que faz você amar uma comida, gostar de uma cor. Isso é a sua alma. A criatividade está na alma. Quão criativo Adão foi para dar nome aos animais. Ele já tinha uma alma ali. Quão maravilhosa é a alma que fez Adão enxergar o mundo dessa forma, para denominar de forma tão criativa os animais. Ou para amar e desejar se encontrar com o Senhor Jesus, isso está na vontade. Ou para desejar e querer pecar, a vontade não está na alma. A nossa alma, ela foi criada com o intuito de nos tornar únicos. E isso é benéfico, isso é ótimo. Só que nela estão nossas vontades. E aí a gente pecou. Todos pecaram. Todos fomos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E nós pecamos, e aí a nossa alma ela foi corrompida. E eu falo isso porque a palavra garante que o espírito está pronto, mas a alma é fraca. Então o pecado atingiu a nossa alma e aí foi a nossa queda, e veio várias mazelas. E aí quando nós olhamos para o ser humano hoje, nós vemos óculos totalmente borrados, cheios de rachaduras, borrões, sujeiras. E isso atrapalha nós de enxergarmos a Deus. Isso atrapalha nós de vermos a Deus. Deixa eu dar um exemplo muito maravilhoso que eu usei com o meu sogro. Eu amo esse exemplo. Eu conheci a Grazi hoje. Maravilhosa. Eu conheci ela hoje. Amei. Aí eu conheci a Grazi. Aí eu estou passando na rua de Batiba, aí a Grazi passa do outro lado da rua, a Grazi olha no meu olho e a Grazi não fala comigo. Aí eu penso assim, eu estou olhando com o meu óculos, tá? Aqui, ó, meu óculos. Eu estou olhando com o meu óculos e eu falo, nossa, a Grazi, que estranho, ontem eu conheci ela foi tão simpática comigo, agora que não tem ninguém vendo, ela passou direto. Ela só fala comigo na frente dos outros. E aí, eu faço minhas comprinhas, depois de 1 hora eu volto, e a Grazi não está mais do outro lado da rua, agora ela está na mesma calçada que eu, vindo de frente. E aí eu fico olhando para ver se a Grazi
vai olhar para mim. Se eu tiver muito complexo de rejeição, eu finjo que não vi ela e volto, ou me escondo em alguma loja, invento alguma coisa. Mas vamos supor que eu não tenho tanto problema de rejeição assim. Aí a Grazi está vindo, eu estou vindo na direção dela, e eu fico olhando para ver se ela vai olhar para mim. E dessa vez ela me olha e ela fala comigo. Ela me abraça. Eu abraço a Grazi e saio falando, agora, né, estava na mesma calçada, não teve como. Óbvio que pode ser que algumas pessoas não se identifiquem com isso, mas isso é a realidade de muitas pessoas. Essa situação da Grazi, ela poderia ser traduzida, é um exemplo, gente. Essa situação da Grazi, ela poderia ser traduzida de diversas formas. Eu poderia entender isso como se ela estivesse na correria, ela não tivesse olhado para mim, mas não tivesse me visto, ela estava com alguma preocupação, alguma coisa que ela não me viu, não que ela não quis falar comigo, mas que ela não me viu. Ou eu posso entender que ela só simplesmente não quis falar comigo e ela é uma falsa. Eu posso entender das duas formas, ou posso entender de diversas outras formas. O que faz eu entender de uma forma ou outra são os registros que estão no meu instrumento de olhar o mundo. No meu instrumento de me conectar com o mundo, que é a minha alma. É o meu instrumento de relacionamento e de absorção do mundo. Gente, está fazendo sentido para vocês? Amém? Aleluias. E aí, ainda na introdução, para a gente entrar na palavra do Senhor... isso é a sua alma, você tem ela é uma ferramenta para você se relacionar com o mundo, isso é a sua alma, ok? Eu não vou dar uma aula extensa sobre o que é alma, corpo e espírito agora, eu só preciso que vocês entendam o que é a alma é isso. E eu queria estabelecer mais um fundamento com vocês, para a gente poder entrar, que é a separação de quem somos da nossa alma, e a separação de quem Deus é da nossa alma. O Senhor é digno de ser adorado se eu estou em pecado? Sim ou não? Gente, vocês têm dúvida que o Senhor é digno de adoração se eu estou em pecado ou não? O Senhor é digno de adoração. Se eu estou em pecado ou não, Ele é digno de adoração. Porque a adoração não tem a ver comigo. Se você acha que a adoração tem a ver com você, que o Espírito Santo te confronte agora e mude isso dentro de você. Você não vem ao culto para assistir o culto, você vem ao culto para dar culto. Você é o culto. E o Senhor é digno de ser adorado se você está bem. O Senhor é digno de ser adorado se você está mal. O Senhor é digno de ser adorado se tudo vai bem. O Senhor é digno de ser adorado se tudo vai mal. O Senhor é digno de ser adorado no luto. Ele é digno de adoração. Eu fui no enterro do pastor Isaías e eu fiquei lá o dia todo. Eu falei olhando para eles, porque o pastor Isaías é um pastor muito querido nosso que morreu há um tempo atrás. E ele fazia parte, né, quando ele estava vivo, da AMAI, do apóstolo Roberto. Algumas pessoas aqui devem saber do que eu estou falando. E aí eu fui no enterro dele e simplesmente tinha muito choro, claro, porque ele era muito amado. Mas o velório dele foram mais ou menos 6 horas de velório. E foram 6 horas que se ouvia no estádio todo. Não era um estádio, era uma quadra. Na quadra toda, orações em línguas. Às 6 horas. Quando um cansava, o outro começava. Quando um cansava, o outro começava. Eram canções entoadas ao Senhor. Eram choros de lamentações intercalados com línguas estranhas. Porque o Senhor ainda é digno de ser adorado. O Senhor é digno de ser adorado. Então eu preciso entender que a minha alma, essa ferramenta que eu tenho, cheia de registro, cheia de coisas que me fazem enxergar o mundo dessa forma, ela precisa ser separada de quem eu sou de verdade e de quem Deus é. E eu vou dar 2 exemplos básicos para vocês entenderem isso. O primeiro é Davi. Nós amamos repetir isso, mas repetimos sem entendimento, sem discernimento nenhum. Quando Davi fala lá em Salmos 42, 5. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera aí no teu lugar, que eu louvarei ao meu Senhor. O que Davi está fazendo? Ele está estabelecendo para nós um princípio. Olha o que ele está falando. É como se ele estivesse olhando no espelho e conversando com a alma dele. Ele fala assim, por que você está triste, alma? Ele pergunta para a alma dele. Por que você está abatida?
E depois ele dá uma ordem para a alma dele. Ele diz: espera no Senhor, porque eu louvarei. Quando Davi faz isso, ele está ensinando para a gente que ele está separando quem ele é do que ele sente, do que ele pensa, do que ele deseja. Agora eu vou dar outro exemplo para vocês, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 7, verso 19, se eu não me engano, ou 21, Paulo diz assim, existe um bem que eu quero fazer, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Pode parar. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Pode ir para a próxima. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o mal que habita em mim. O que Paulo está fazendo? A mesma coisa que Davi. Ele está dividindo ele e a alma dele. Ele está dizendo, existe uma coisa dentro de mim que me impulsiona a fazer o que eu não quero, e eu não consigo fazer o que quero e o que sei que tem que ser feito. Só que essa coisa não sou eu. É o mal que está dentro de mim, e o mal está onde? Na alma. Foi a alma que caiu. Que isso esteja muito bem estabelecido. A alma, o pecado está na alma, o desejo está na alma. Está na alma, a alma que caiu. Porque o espírito está pronto. Ok? Então, Paulo está também, assim como Davi e algumas outras pessoas que também fazem isso, estabelecendo para nós uma verdade de que o que eu sinto não é necessariamente quem eu sou. E eu vou dizer, não é sempre o que você é. Ok? Isso precisa estar estabelecido para a gente entrar na palavra. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse em Gênesis 21. Nós vamos ler do 8 ao 21. Aleluia, Jesus. Desata, Jesus, coisas sobre as nossas vidas nessa noite. Jesus, traz amparo para o desamparado. Traz renovo de forças para o fraco, Jesus. Traz esperança, Jesus, para a família. Traz revestimento de poder para os líderes. Traz discernimento para os líderes, Pai. Traz cura para a tua igreja. Olha o que diz. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, ela disse a Abraão, ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Pode passar. E pareceu essas palavras muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação. Então o anjo está dando uma promessa para Abraão, porque é tua descendência também. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão em um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. E foi assentar-se em frente, afastando-se à direita de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Para, depois a gente vai continuar. Quero explicar para vocês o que está acontecendo até aqui, até o momento. Abraão tem o seu filho,
Ismael com a serva. E aí, depois ele tem Isaac, que é o filho da promessa. E aí, Isaac desmama, Abraão dá um banquete para comemorar o desmame. E aí, na festa, Isaac caçoa de seu irmão Ismael. Então, Sara, muito irritada e com medo disso ser um atrito maior no futuro, porque eram muito comuns guerras entre os irmãos, por diversas questões culturais, Sara fala assim, olha só, ele caçoou do menino. Eu quero que você mande essa serva embora. Eu não quero essa serva mais aqui dentro de casa. E aí, cara, a relação de escravidão de Israel é muito diferente do que a gente conhece como escravização. É muito diferente. A relação de servo e senhor que eles tinham era uma coisa completamente diferente, né? Nós temos registros de servos que ocupavam altos cargos, que eram, inclusive, eles tinham um sistema de hierarquia entre os escravos. Tinham escravos que eram muito mais próximos de seus senhores, outros menos próximos. Mas Agar, ela era uma serva. E o servo, ele tem uma relação de submissão com o seu senhor. Ele tem uma relação de dependência com o seu senhor. Então eu posso dizer que Agar dependia de Abraão, sim ou não? Agar dependia de Abraão. E quando Agar ela é mandada embora, porque Abraão vai mandar Agar embora, você pode pensar aí, através do seu óculosinho mesmo, seus registros, o que Agar não sentiu? Como a alma de Agar estava desolada. Porque Agar tinha um tratamento, eu acho, especial. Por ela ter um filho de Abraão. Ela tinha tudo, ela tinha provisão, ela tinha comida, ela tinha teto, ela tinha roupas cheirosas. Com certeza, Abraão era riquíssimo. E então ela é mandada embora do seu lar com o seu filho, sem um marido, desamparada. Não é como se ela pegasse e fugisse de casa. Ela foi mandada embora do seu lar. E aí a gente pensa na nossa história. Quantos de nós, adolescentes, engravidamos e sofremos tanto por uma gravidez precoce. Às vezes somos mandados embora de casa. E vamos vagar pelo mundo com a sorte de que o mundo não nos engula, não nos consuma vivos. Agar foi andando pelo deserto. A palavra vai dizer que Abraão ficou com medo de mandar eles irem embora porque ele amava o menino. Só que o anjo do Senhor apareceu para Abraão e disse assim: não fique com medo de fazer o que Sara pediu, Abraão, porque esse filho também eu farei dele uma grande nação. Então o anjo estabelece uma promessa sobre a vida de Ismael, sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Agar. A promessa de que eu vou cuidar dele, pode mandar ele ir, porque ele também será uma grande nação. E eu não sei dizer se Abraão contou ou não essa promessa para Agar. Mas eu tenho certeza absoluta que se Agar sabia ou não dessa promessa, a promessa já estava estabelecida sobre ele. Então, Abraão ouve o anjo, fica com paz no coração e ele manda Agar embora de casa com um odre cheio de água, alguns pães. Gente, eu acho que eu errei. Com alguns pães e água. E aí manda Agar ir para o deserto. Ok? E Agar sai o quê? Com seus pãezinhos, sua água e suas dores. Seu abandono, sua rejeição. O óculos de Agar está com registros de dores terríveis. Por quê? Vamos lá. Agar chega no deserto. E a palavra vai dizer que eles andando, a água acaba, o pão acaba. Quando a água acaba, a palavra diz que Agar coloca o menino a uma distância de 1 tiro de flecha, debaixo de uma árvore, para ela não ouvir o choro do menino e não o ver morrer. Agar coloca o seu filho debaixo da árvore porque ela não tinha coragem para vê-lo morrer. Ele estava prestes a morrer. Deserto é um lugar tão violento, querido. Tão violento. É por isso que a gente sai do deserto daquele jeito. Por isso que quando a gente passa pelo deserto, a gente sai tão esmagado, massacrado.
porque o deserto ele é violento. E então Agar coloca o menino para morrer longe. Nesse momento que Agar coloca o menino para morrer longe, existia uma promessa sobre a vida dele, sim ou não? Existia uma promessa sobre a vida dele. Só que no nosso momento de dor, a gente não lembra da promessa. No nosso momento de dor, a gente só enxerga a nossa dor. E Agar coloca o menino para chorar. E a palavra vai dizer que Deus ouve o choro do menino, ouve o choro de Agar. E Deus envia um anjo. E olha que espetacular. O anjo afirma para Agar a promessa que ele tinha feito para Abraão. Só que não é isso que eu quero falar. A palavra vai dizer, em alguns versículos para frente, depois você lê, que o anjo toca no rosto de Agar. Agar estava chorando por causa de quê? Porque o menino, a água tinha acabado, o pão tinha acabado. Sim ou não? A água tinha acabado e o pão tinha acabado. A palavra vai dizer que o anjo toca nos olhos de Agar. E ela passa a enxergar uma fonte de águas. Mas olha só, cara. A palavra não diz que o anjo colocou uma fonte de águas. A palavra não diz que o anjo conduziu Agar ao poço. A palavra diz que o anjo tocou nos olhos de Agar. Os olhos dela se abriram. E ela passou a enxergar o poço de água que estava ali naquele lugar. Agar estava clamando por água em frente a um poço de água. Agar estava clamando por provisão de frente para a provisão. Só que os olhos de Agar estavam embaçados pela sua dor. Você pode dizer que estava embaçado por qualquer outro motivo. Hoje eu digo que é por causa da dor dela. Porque foi o que o Senhor falou comigo. Agar estava com os óculos completamente sujos e não conseguiu ver a provisão que o Senhor já tinha estabelecido. Já estava ali. Dessa vez o Senhor interviu, Ele foi, tocou nos olhos e o Senhor interviu na vida de Agar. E algumas dores nossas são assim. O Senhor vem, Ele toca, Ele vai, Ele faz e nós temos alívio instantâneo. A gente vai e tem alívio, o Senhor cura aquilo, como por exemplo, um trauma, um medo, alguma coisa, você libera perdão ali, tem um mover de Deus. Às vezes nem precisa disso tudo, às vezes você está no culto mesmo, você começa a sentir a presença de Deus e o Senhor começa a trazer alívio para você. Como o anjo que tocou nos olhos de Agar, ela passou a ver o milagre, ok? Agar não estava conseguindo enxergar o Senhor em meio à sua dor. Não estava conseguindo enxergar a provisão do Senhor em meio à dor. O anjo veio e tocou nos olhos dela. Quando a gente vai em Mateus 11, 28 e 29, você põe para mim? Olha só. Existem dores nas nossas vidas que o Senhor envia o anjo toca em nós e nós somos curados. Mas olha o que diz em Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que o Senhor está falando é o seguinte: vem com essas perebas, com essas feridas, vem do jeito que você está sangrando, que eu vou te aliviar. Só que existe um nível mais profundo no Senhor, para além do alívio, que é o próximo versículo, que é assim, olha: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é o contrário da humildade? Da humildade que está falando. A gente pode pensar em diversas coisas que podem ser antagônicas à humildade. A soberba, a arrogância, a prepotência, a ira. Muitas vezes a ira, ela é antagônica à humildade. E aí, o que essa palavra está dizendo para nós? Está dizendo que existe um nível que eu vou ao Senhor e Ele me toca e eu recebo alívio. Mas existe um nível em que eu preciso começar a aprender do Senhor, para que o meu comportamento seja moldado por quem Ele é. Existem curas e coisas que nós alcançaremos que não é o anjo que vai tocar na gente. Ai, Senhor, tira de mim essa raiva. Ai, Senhor, tira de mim. Meu Deus, só Deus. Tira de mim essa coisa, Senhor, tira de mim. Existem coisas que o Senhor não vai tirar,
Porque você precisa andar com o Senhor e aprender a se submeter ao ensinamento do Senhor, para que o seu coração seja moldado como o boi novo e o boi velho. Jesus é o boi velho. Como que eles ensinam o boi novo? Pega um boi velho que já sabe fazer o caminho na terra, coloca um instrumento nas costas dele, coloca um boi novinho do lado dele. Aí onde ele anda, o boi está agarrado aqui para aprender o caminho. É isso que Jesus está falando. Eu sou o boi velho, que sou humilde, que já sei tudo. Você tem que vir, grudar aqui no instrumento e começar a andar comigo para aprender através do meu jugo, que é o instrumento que ensina o boi novo. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. O Senhor ainda está falando de cura nessa segunda parte do versículo. Nessa outra parte do texto, o Senhor ainda está falando sobre emoções. O Senhor está falando, você vem, eu te alivio. Mas existem coisas maiores. E aí eu quero falar para vocês sobre a segunda parte, uma outra pessoa que não conseguiu ver Deus em meio à dor. Só que a transformação dela, o milagre dela chegou diferente do que chegou para Agar. Ela não teve uma intervenção de alguém tocando nos olhos dela. Deu tudo certo para Ismael, tá? No fim da história. Ele ficou bem. Se tornou uma grande nação. Os ismaelitas. Deu tudo certo, porque Deus não volta atrás da sua palavra. Ele cumpre. Independente de qualquer coisa, Ele intervém. E se não existem ferramentas para o milagre acontecer, Ele constrói ferramentas. Ele traz à vida ferramentas. Ele é o maior arquiteto, o maior carpinteiro, mais lindo e criativo que você pode imaginar. Se não existe no universo a ferramenta, Ele cria, Ele constrói, porque Ele não volta atrás na sua palavra. E essa pessoa é alguém que eu amo muito, eu me identifico muito, porque não parece, mas eu sou bem melancólica. Eu sou bem melancólica, bem cezinha. E é Jeremias. Eu queria ler com vocês Lamentações 3. E eu quero ler com vocês primeiro Lamentações 3, do 1 ao 20. Qual era o contexto de Jeremias? Jeremias estava sofrendo tanto. Ele passou a sua vida inteira profetizando para o povo de Israel, de que Israel seria destruída. Sabe aquela música que a gente canta? Existe um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Que a gente canta sem entendimento também, sabe? Deixa queimar, deixa queimar. Vocês conhecem? Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Cantei no tom certinho? O que essa música está falando? Olha só. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Vou cantar no tempo. Eu não tenho descanso. Tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Não é isso? Deixa queimar, deixa queimar. Fala de um momento em que Jeremias estava profetizando sobre a destruição do povo. E aí o rei mandou colocar Jeremias num tronco, numa árvore, amarrá-lo. E mandou que o povo apedrejasse Jeremias. Porque as palavras que Jeremias estava falando eram palavras de destruição. Porém, elas eram palavras que o Senhor tinha mandado. Então Jeremias está lá, depois de ter profetizado, no tronco. E aí, as pessoas estão apedrejando e batendo em Jeremias. E ele está amarrado. E ele começa a continuar a profecia. E ele diz assim: eu não vou me calar, parafraseando, eu não vou me calar. O que eu falei para vocês veio da parte do meu Senhor. E inclusive a palavra dele é como um fogo que vem no meu peito e ele não me dá descanso. Quando eu tento controlar esse fogo no meu peito, eu fico exausto. Então eu preciso falar. E o deixa queimar é Jeremias falando: pode apedrejar, pode apedrejar. Taca a pedra,
pedra, taca, taca, eu vou falar porque o fogo queima. E quando a gente canta, deixa queimar, nós estamos falando isso. Cante com discernimento. Você está falando que existe um fogo dentro de você e que se você for excluído do seu convívio familiar, se você for excluído dos seus parentes, do seu trabalho, da sua faculdade, não importa o preço do perfume, não importa, você vai deixar o fogo sair. Você precisa soltar o fogo através da sua boca, que é a palavra de Deus que Ele colocou no seu coração. Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Esse é Jeremias. E ele estava triste porque ele profetizou muito sobre isso. E chegou o momento em que Judá foi completamente destruída pelos babilônicos. Inclusive, eu estou falando da época do exílio do povo judeu, que eles foram levados para a Babilônia. E Israel estava completamente devastada, cara. Imagine como Jeremias não estava se sentindo, porque ele falou para o povo que isso aconteceria se o povo não mudasse a sua conduta. Ele falou muito, ele viveu a vida falando isso. E ele falou para o povo, precisa se arrepender, porque Judá será destruída. Mas o povo não dá ouvido e Judá é destruída. Tem 2 ataques, no segundo ataque ela é destruída. E então Israel está devastada. Israel está devastada. A palavra não brinca, se a palavra fala que está destruído, está destruído. É pó. Vocês estão comigo? Imagine o coração desse homem. É como um pastor. Não como, mas para vocês entenderem, é como um pastor que desgasta a sua vida, orientando, ensinando e falando da parte de Deus. E ele vê que o povo está perecendo porque não dá ouvido a Deus. E o Senhor não foi omisso, o Senhor falou. O Senhor não foi omisso, porque Jeremias vai falar mais à frente, eu não leio essa parte com vocês, mas eu vou falar aqui agora. Jeremias, ele fala à frente que o Senhor não tem prazer na humilhação dos seus filhos. Ele não tem prazer no cansaço, ele não tem prazer no sofrimento do povo, ele não tem prazer nisso. Então Jeremias, ele estava, sabe quando você chega e você sente tudo o que eu fiz não valeu a pena? Todo o esforço que eu fiz foi em vão. Eu lutei tanto, será que eu podia ter feito mais? O que eu errei, o que eu fiz de errado? Muitos questionamentos. E eu quero ler com você o que Jeremias escreve sobre o que ele estava sentindo. Vocês estão comigo? Você pode colocar Lamentações 3, do 1 ao 20. Olha o que Jeremias escreve sobre o que ele está sentindo. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele está falando da ira de Deus. Mas Deus avisou. Ok que Deus avisou, amém? 2. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Ele está falando de Deus, tá? Deus me fez andar em trevas. Olha o que esse homem está falando. Próximo. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Olha o que ele está falando. O Senhor parece que está virando e revirando a sua mão contra mim. Próximo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou os meus ossos. Jeremias está falando de um nível de dor emocional extrema, que ele vê Deus como um inimigo. Ele está falando que ele sente que é como se Deus quebrasse os ossos dele. Próximo. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Isso fala do amargor que vem junto com a dor. Pode ir para o próximo. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há tempo. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Gravou os meus grilhões. Algumas traduções falam: cercou-me como se eu estivesse em um vale. Cercou-me como se eu tivesse cercado de montanhas e não tivesse por onde sair. Pode ir para o próximo. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Isso é o que Jeremias estava sentindo.
Pode continuar. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Pode continuar. Fez-me como um urso de emboscada. Um leão em esconderijo. Ele está falando do quanto... Volta. Do quanto ele... Por favor. Ele está falando do quanto ele se vê forte. E do quanto aquela situação estava fazendo ele se sentir o pior de todos os homens. Porque não é só ele que se sente dessa forma, tá? Elias também. Elias, ele matou 800 profetas numa tarde. Fez não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que caia fogo, que tem Deus, que não sei o que lá. E ele fugiu de uma mulher, cara. Que ele tinha certeza absoluta de que se ele falasse, morre Jezabel, ela morria na mesma hora, pela palavra dele. Porque existia um mistério com ele. Existia um mistério com ele. E então... ele tem medo de uma mulher. Olha como a alma é ilógica. Não quero entrar nisso, mas Elias enfrentou um grande período de depressão. Tá? E quando a gente vai ver... Paulo fala... Se eu não me engano, é Paulo que fala que Elias ele era um homem com as mesmas tendências que nós. Ele tinha, mesmo ele sendo aquele homem todo, ele tinha as mesmas tendências emocionais e pecaminosas que todos nós. E isso é muito comum acontecer com grandes homens de Deus. Deles se verem de frente de um sofrimento e eles se sentirem muito menores do que são. Pode continuar. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Nossa, Deus fez dele em pedaços, tadinho. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Olha, o Senhor armou um arco e me colocou como alvo. Está atacando flechas. Pode continuar. Fez entrar nas minhas entranhas as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio, de zombaria, para todo o meu povo. E a sua canção, todo dia, ou seja, o meu nome está na boca deles como canção de zombaria. Pode ir. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de abismo. Quebrou com cascalho os meus dentes. Olha, o Senhor quebrou os meus dentes. Abaixou-me na cinza. E afastastes da paz a minha alma. Tirou a paz da minha alma. Eu não tenho mais paz. Eu esqueci do que é o bem. Eu estou tão fragilizada, eu estou tão má que eu não consigo mais amar as pessoas. Eu estou tão mal, meu óculos está tão ruim. Eu estou com tantos registros, tantas decepções que eu não consigo mais confiar. Eu não consigo mais me deixar me relacionar com as pessoas, porque eu esqueci o que é o bem. Eu fiquei dura assim, é porque eu tive que aprender com a vida. Eu sou desse jeito porque eu já sofri muito. Então é uma forma de eu me proteger. Eu esqueci o que é o bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, ou seja, ela já acabou. Como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. Ele ainda está orando a Deus. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. A minha alma pensa nisso e cada vez que eu penso eu fico mais entristecido. Eu fico mais triste. Eu li isso tudo com vocês para vocês terem noção de que um grande homem de Deus, profeta do Senhor, estava extremamente adoecido em sua alma. Para ele fazer uma oração, escrever uma oração ao Senhor, dizendo isso tudo. Olha como que ele se sente. Eu sinto que o Senhor quebrou todos os meus dentes. Eu sinto que o Senhor quebrou os meus ossos. Eu sinto que o Senhor me colocou num vale. Eu não tenho para onde sair. Eu sou zombaria para as pessoas. Ele estava sofrendo muito por todo o contexto que eu expliquei para vocês. E aí, vocês entendem que ele estava em sofrimento? Sim? Amém. Sim? Amém. Ele estava em sofrimento. Só que diferente de Agar, Deus não envia um anjo para tocar nos olhos, para tocar na boca, para tocar no coração, não. Jeremias, ele vai ensinar para a gente no próximo versículo um princípio
fundamental que nós devemos exercer quando nós não somos tocados pelo anjo. O anjo é obrigado a nos tocar? Não. Ele não é obrigado a nos tocar. Ele nos toca se o Senhor quiser. Porque o Espírito Santo dá à igreja aquilo que Ele quer, na hora que quer. E o Senhor não é obrigado a nos tocar, mas Jeremias, ele estabelece uma saída para quando nós estamos em sofrimento. E nós vamos aprender isso hoje. Ele diz assim, talvez você nunca tenha pensado dessa forma. 21. Dito isto, a versão está bem diferente do que eu queria. Dito isto, apesar disso, contudo, porém, no entanto, eu quero trazer à minha mente aquilo que pode trazer esperança ao meu coração. O que isso significa? Jeremias estava estabelecendo para nós uma chave, que é o seguinte: em meio à dor, em meio a tudo o que eu estou sentindo, eu decido dentro de mim, apesar, contudo, eu decido dentro de mim trazer à memória aquilo que renova a minha esperança. Em meio à dor, em meio ao caos, em meio ao desânimo, em meio à guerra, ou depois da guerra, quando nós estamos cansados, fragilizados, como nós cantamos. Nesse momento que eu não vejo saída, nesse momento que eu quero parar o ministério, nesse momento que a minha alma está tão dominando quem eu sou, que ela está ditando o meu comportamento, que ela está dizendo o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Quando ela está ali, ó, com as minhas vontades todas desequilibradas, que eu faço o que eu não quero, que eu não faço o que quero, sabe? Eu sei que eu não posso fumar, eu não posso beber, estou usando exemplos mais leves, né? Eu não posso bater na minha esposa, não posso ver pornografia, não posso. Mas eu não consigo, né? Isso me controla, isso me domina. E aí eu não quero fazer, mas eu faço. Nesse momento que nós estamos em meio à dor, nesse momento que nós estamos tomados, existe uma saída. E essa saída não é o anjo tocando em você. Poderia ser, mas não foi para Jeremias nesse momento. A saída é eu parar. Então eu estou aqui, ó, indo de frente para a dor. Vou para cá melhor. Eu estou indo de frente para a dor. Eu estou aqui, ó. E eu sinto isso, eu sinto isso, eu sinto isso. Então eu paro. Eu paro. Eu mudo a minha direção. E eu começo a caminhar num caminho de trazer à minha memória quem o Senhor é. E para eu fazer isso, eu preciso entender que o Senhor não é o que eu sinto. O Senhor não é quem eu sou. O Senhor não é o que eu faço. Ele está para além de mim, de quem eu sou, do que eu faço. Também, o que eu estou sentindo não é quem eu sou. É o que eu estou sentindo. Jeremias fez isso. Então, eu paro, eu viro completamente sentido contrário do que eu estava indo. E eu começo a exercer, trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Eu quero ler 5 versículos, que é o 22 até o 27. E aí Jeremias começa a falar assim, ó, 22. E aí ele começa a falar, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele começa, a misericórdia do Senhor... As misericórdias do Senhor são a causa de eu não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Mas novas são cada manhã, ou seja, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Continua. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Na verdade, ele está obrigando a alma dele a falar que não era isso que ela queria dizer, não.
portanto esperarei nele. Pode ir. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Pode ir. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. E Jeremias continua dizendo sobre a bondade, sobre quem o Senhor é. E ele continua, e ele finaliza a oração dele dizendo que o Senhor não tem prazer no sofrimento do povo. E quando Jeremias ele faz isso, ele estabelece para a gente um segredo. Que existe um caminho a ser traçado. E às vezes esse caminho não é esperar que o anjo nos toque, apesar de que ele nos toca. E hoje, se você precisa do toque do anjo, ou se você precisa mudar, tomar uma decisão de deixar-se ter um coração contente, receber aí uma unção de contentamento, que é olhar para o que tem, parar de olhar para o que está faltando. Vocês já pararam para pensar, com certeza vocês, não sei, né? Vou falar com certeza. Já pararam para pensar que Eva, ela comeu da maçã porque ela decidiu olhar para o que faltava? Ela tinha tudo, ela tinha tudo, ela tinha tudo. Ela não precisava procurar por nada. Só que ela foi olhar para uma coisa que ela não tinha, cara. E aí ela destruiu o futuro da humanidade. Mas, graças ao nosso Salvador, ele foi reconstruir o caminho. Mas a falta de contentamento nos faz andar por um caminho de destruição. Eu decidi olhar para o que está faltando. E trazer à memória aquilo que traz esperança é ter coragem de percorrer um caminho de integridade, de justiça. E pensar no que o Senhor já fez e quem Ele é. O povo não foi destruído porque o Senhor gosta de destruição. Eles foram destruídos porque foi uma escolha que Ele fez. Eu quero finalizar com uma frase. Uma vez na minha adolescência, isso pode fazer ou não sentido para você, mas na minha adolescência eu questionei a minha mãe, eu sempre fui muito questionadora, e falei assim, mãe, Deus não parece muito egoísta, porque Ele fala assim que a gente tem um livre-arbítrio, mas se a gente não quiser Ele, a gente vai para o inferno. Então a gente não tem tanto livre-arbítrio assim. Isso não parece muito egoísta de Deus? Eu achei meio prepotente. Criança. E aí a minha mãe falou assim, você está olhando de uma forma errada. Eu vou te propor olhar de uma outra forma. Quero te propor a olhar que o homem já está no inferno. E Jesus, ele é uma oportunidade do homem sair de lá. Ele não condena ninguém ao inferno, ele tira as pessoas do inferno. Gente, isso transformou a minha vida de uma forma sobrenatural. Essa verdade que minha mãe estabeleceu sobre a minha vida me tornou crente. Agora, não faz sentido para vocês, porque isso foi uma verdade que o Espírito Santo usou ela para falar comigo. Então, naquele momento, eu me quebrei, eu fiquei destruída. Eu fiquei destruída com essa frase, com essa verdade. E decidir trazer à memória quem o Senhor é isso. Eu quero orar pela sua vida. Que o Senhor te dê coragem de começar a andar por um caminho novo. E que se for preciso para a tua vida que o anjo te toque, que ele te toque nessa noite. O Ministério de Louvor pode subir, se puder, por favor, para me ajudar. Eu quero orar pela sua vida. Eu não tenho o costume de chamar as pessoas para virem aqui na frente, mas eu sei que vocês têm. Então, se você quiser vir aqui receber oração ou se render ao Senhor, fique à vontade, venha aqui, nós vamos orar por vocês. Mas não venha para me agradar, não estou aqui por isso. Eu quero mesmo que essa palavra ela seja como uma semente no seu coração, querido. O Senhor precisa de uma igreja madura. O Senhor precisa de uma igreja madura. O Senhor precisa de uma igreja madura. Chega da fase de menino, de criança, cara. Chega. Nós precisamos ser cura para as pessoas que vão chegar. Vamos parar de precisar de cura e começar a dar cura. Vamos perdoar. Vamos ter misericórdia. Vamos deixar ir. Vamos deixar vir.
Vamos ter fé para confiar? Vamos colocar a nossa alma no lugar? Queria que você se levantasse, eu vou orar pela sua vida. Tantas luzes.